administração financeira. Vamos ver aqui agora qual é que é o foco, né? Qual é que é o alvo de um gestor financeiro hoje numa empresa contemporânea, aí, uma empresa do século XXI. Qual é a ideia do administrador? Qual é o objetivo dele? Assumindo que nos restringimos aos negócios com fins lucrativos, então veja, o objetivo da administração financeira é muito claro e é muito direto, ainda mais numa sociedade capitalista. É ganhar dinheiro ou agregar valor para os proprietários. Então, é ganhar dinheiro. Investiu 100, a ideia é ganhar 200, é ganhar 300, é ganhar 500, é ganhar dinheiro. Então, quem estuda administração financeira não pode perder esse objetivo, que é claro. Aqui não é um estudo de administração social, de caridade. O objetivo de um administrador financeiro é agregar valor ao capital dos proprietários, é agregar valor ao investimento que é feito, é ganhar dinheiro. Obviamente, esse objetivo é um pouco vago e examinaremos algumas maneiras diferentes de formulá-lo para chegar a uma definição mais exata. Tal definição é importante porque leva a uma base objetiva para tomar e avaliar decisões financeiras. E a gente vai ver ganhar dinheiro, mas quanto? De que forma? Em quanto tempo? Então a gente vai ver que a administração financeira, ela busca justamente construir essa base objetiva para tomar e para avaliar as decisões. Então veja, alguns objetivos possíveis. Então, se pensarmos nos objetivos financeiros possíveis, chegaremos a algumas ideias, como por exemplo, sobreviver um negócio, evitar problemas financeiros e falência, superar a concorrência, maximizar as vendas ou a participação de mercado, minimizar os custos, maximizar os lucros, manter o crescimento constante dos lucros e assim sucessivamente. Então, veja, esses são objetivos, digamos assim, genéricos. Maximizar os lucros. Esses são apenas alguns dos objetivos que nós poderíamos listar. Além disso, cada uma dessas possibilidades apresenta problemas como um objetivo para o administrador financeiro. Por exemplo, é fácil aumentar a participação de mercado ou as vendas unitárias. Basta nós diminuirmos nossos preços ou melhorarmos nossas condições de crédito. Da mesma forma, podemos cortar os custos simplesmente eliminando pesquisa e desenvolvimento. E podemos evitar a falência se não tomarmos dinheiro emprestado nem assumirmos riscos, etc. Não está claro se alguma dessas ações busca o melhor interesse dos acionistas. Então, qual é o objetivo? O objetivo da administração financeira, ainda que seja ganhar dinheiro, ao maximizar os retornos dos proprietários, veja que objetivos muito genéricos, eles não deixam claro se o que você vai buscar atende o melhor interesse dos acionistas. Veja só, a maximização dos lucros provavelmente seria o objetivo mais citado. Mas mesmo esse objetivo ele não é muito preciso. Seriam os lucros deste ano, do próximo ano, em quanto tempo, em relação ao quê? Em relação a que base de investimento? Ou seja, falar só em maximizar o lucro, em ganhar mais, para um administrador financeiro, não significa nada. Portanto, isso já sinaliza que o bom gestor financeiro ele tem que estabelecer objetivos mensuráveis, né? Claros, detalhados, para que aí seja mais fácil a gente compreender se as ações estão buscando o melhor interesse dos acionistas. Nesse caso, devemos observar que algumas atitudes, tais como postergar manutenções ou permitir que os estoques se esgotem e assumir outras medidas de corte de custos no curto prazo, tendem a aumentar os lucros no momento presente. Mas essas atividades não são necessariamente desejáveis. O objetivo de maximizar os lucros pode se referir a algum tipo de lucro médio ou de longo prazo, mas ainda não está muito claro o que isso significa também. Então,
o que é o médio prazo para a empresa, o longo prazo, quanto tempo os acionistas querem um retorno do seu investimento. Tudo isso tem que ficar claro. Falar só em maximizar os lucros, portanto, não é deixar isso claro. Primeiramente, estamos nos referindo a algo como receita líquida contábil ou lucros por ação? Como veremos com mais detalhes no próximo capítulo, esses números contábeis podem estar pouco relacionados com aquilo que é bom ou ruim para a empresa. Em segundo lugar, o que é que nós queremos dizer com longo prazo? Então, como já observou um famoso economista, né, que é o Keynes, a longo prazo estaremos todos mortos. Mais precisamente, esse objetivo não nos diz qual é o balanço adequado entre lucros correntes e lucros futuros. Então veja, os objetivos que listamos aqui são todos diferentes, porém tende a se enquadrar em duas classes. A primeira dela diz respeito à lucratividade. Então, o bom gestor tem que estabelecer os padrões de lucratividade que você deseja no negócio. Então, os objetivos que envolvem vendas, participação de mercado e controle de custos se relacionam, pelo menos potencialmente, às diferentes maneiras de gastar ou aumentar os lucros. Então, as diferentes maneiras de ganhar ou aumentar os lucros. Então, esse é um primeiro quadrante aí desses objetivos. Então, ganhar ou aumentar os lucros, aumentar a lucratividade. Os objetivos do segundo grupo, que envolvem evitar a falência, manter a estabilidade e a segurança, se relacionam de alguma maneira ao controle de risco. Infelizmente, esses dois tipos de objetivo eles são um pouco aleatórios. Então, eu quero ganhar mais e aumentar o meu lucro, mas eu quero também controlar os riscos. A busca dos lucros normalmente envolve algum elemento de risco, de modo que não é possível maximizar tanto a segurança quanto o lucro. Então, eu quero lucrar mais, mas eu quero ter menos risco. Assim, precisamos de um objetivo que incluam os dois fatores. O que a gente poderia, portanto, destacar dessa subseção é o fato de que o objetivo genérico da administração financeira é muito fácil, é lucrar mais, maximizar o retorno dos sócios, mas, consequentemente, quando a gente vai investigar melhor este objetivo muito genérico, a gente precisa começar a observar alguns elementos para que a gente possa saber se as decisões da empresa elas estão sendo bem tomadas ou não. Como ali falou, né? Então, assim, para que eu possa mostrar que eu estou lucrando mais, maximizando, eu vou postergar a manutenção, digamos, dos meus equipamentos, e assim eu não vou gastar. Então eu vou fazer um caixa com aquele dinheiro. Mas isso tem um risco a longo prazo. Então a gente precisa, portanto, ponderar de maneira mais detalhada os objetivos de uma administração. Agora veja, o objetivo da administração financeira. O administrador financeiro toma decisões pelos acionistas da empresa. Por isso, em vez de listar os possíveis objetivos do administrador financeiro, queremos realmente responder uma pergunta mais fundamental, que aí é importante. Então veja, do ponto de vista dos acionistas, o que é uma boa decisão de administração financeira? E aí aqui agora transfere a ideia lá da maximização do lucro, do maximização do retorno do acionista, tendo como o objetivo principal do gestor financeiro, é de que, na realidade, esse objetivo dele depende do que os próprios acionistas decidem. Principalmente em grandes empresas onde a gestão é profissional. Então, quando o acionista está separado do gestor, é o acionista, por meio do conselho de administração, que vai na Assembleia Geral definir os parâmetros de sucesso, os parâmetros do que é uma boa decisão de administração para que o administrador financeiro da empresa execute essa decisão. Então, do ponto de vista dos acionistas, o que é uma boa decisão de administração financeira? E aí, em cada negócio, o seu conjunto majoritário de acionistas vai decidir o que é prioridade ou não para aquele negócio. Então,
a gente pode querer, digamos, um lucro menor nos primeiros 5 anos para conquistarmos mais mercados, ou queremos retornos maiores porque o nosso objetivo é o lucro de curto prazo? Quem vai definir isso são os acionistas e as diretrizes que o conselho de administração vai determinar para os gestores profissionais. Então, muitas vezes, a gestão financeira, né, o CFO lá, que a gente viu anteriormente, ele vai apenas executar, digamos assim, as linhas gerais de um plano feito pelos acionistas. Então, se assumirmos que os acionistas compram ações porque buscam ganhos financeiros, então a resposta ela é óbvia. Então, as decisões boas aumentam o valor da ação e as decisões ruins diminuem o valor da ação. Então, isso aqui também é muito óbvio, principalmente se você tem uma empresa com ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, o próprio mercado vai dizendo se as decisões que a empresa está tomando são boas ou ruins. Então, aumenta a ação, diminui a ação, e assim sucessivamente você vai conseguindo estruturar um parâmetro de análise. De acordo com nossas observações, o administrador financeiro age em busca do melhor interesse dos acionistas, tomando decisões que aumentam o valor da ação. Então, o objetivo apropriado para o administrador financeiro pode ser, então, facilmente expressado pela seguinte frase aqui nesse quadro. Então, o objetivo da administração financeira é maximizar, aumentar o valor unitário, o valor de uma unidade corrente das ações existentes. Então, claro, é um objetivo muito, muito óbvio, principalmente para as companhias abertas com ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, é aumentar o valor da ação, porque se a ação é a propriedade do acionista, a boa decisão para esse acionista é que o administrador maximize, aumente, amplie o valor da sua ação ou o valor da sua propriedade ali, do seu conjunto de propriedades. Portanto, muitas vezes o gestor financeiro ele está, principalmente nas companhias abertas, ele faz a gestão da empresa subjugado a essa lógica. Então, claramente, se durante alguns anos um gestor financeiro ele toma más decisões, o preço das ações vão caindo, a empresa se endivida, a empresa vai encontrando dificuldade, aí os preços das ações vão caindo sistematicamente, consequentemente isso aqui revela que você não tem uma boa gestão financeira, dado aí desse ponto de vista. E esse é o ponto de vista que economistas enxergam como o ponto de vista, o objetivo do sistema capitalista como um todo. Então, as empresas com fins lucrativos, elas são feitas para maximizar o valor unitário corrente das ações. Elas não são feitas para fazer caridade ou para, enfim, distribuírem patrimônio. Elas são feitas para acumular patrimônio. O objetivo de maximizar o valor da ação evita os problemas associados aos diferentes objetivos listados anteriormente. Então, veja, não há ambiguidade de critério, nem problemas de curto prazo versus longo prazo. É maximizar no curto e no longo prazo. Queremos dizer explicitamente que nosso objetivo é maximizar o valor atual da ação, no curto prazo e no longo prazo. Então, veja, não há ambiguidade sobre essa perspectiva. Se esse objetivo parece um pouco forte ou unidimensional, lembre-se de que os acionistas de uma empresa, eles são proprietários residuais. Isso quer dizer que eles têm direito apenas àquilo que sobra depois que funcionários, fornecedores e credores forem, e todos os que têm um direito legítimo de receber algo, forem devidamente pagos. Então, o acionista ele fica com aquele resíduo. A ideia é que esse resíduo sempre cresça. Se qualquer um desses grupos não for pago, os acionistas eles não recebem nada. Assim, se os acionistas estão ganhando porque a parte residual está crescendo, então é porque todos os outros também estão ganhando. Então, é aquele princípio de que, claro, o que fica para o sócio é o lucro, é um pedacinho de tudo que ele fatura, arrecada, pagando as despesas, pagando, enfim, a operação, é o que sobra para ele. Então, se eu faço uma gestão em que essa sobra, esse resíduo, ele é cada vez maior, cada ano maior, claro que isso vai mostrar que eu estou tomando uma boa decisão do ponto de vista da gestão financeira. Como o objetivo da administração financeira, portanto, é maximizar o valor da ação,
nós precisamos aprender como identificar os investimentos e combinações de financiamentos que têm impacto favorável sobre o valor da ação. Portanto, todas aquelas decisões lá de orçamento do capital, estrutura do capital e administração do capital circulante, tudo isso aqui vai funcionar em torno do grande objetivo que é maximizar o valor das ações. Então, eu vou fazer um orçamento de capital em busca de novos investimentos que aumentem o valor da minha ação, vou buscar uma estrutura de capital com financiamento próprio ou de terceiros que maximize o valor da ação, tudo isso no curto e no longo prazo. Essa é a ideia. É exatamente isso que nós vamos estudar. De fato, poderíamos ter definido finanças corporativas como o estudo do relacionamento entre as decisões de negócios e o valor da ação da empresa. A ideia sempre é maximizar o valor da ação. Um objetivo mais geral. Dado o nosso objetivo de maximizar o valor da ação, surge aí uma questão óbvia, né? Qual é o objetivo apropriado quando a empresa não negocia suas ações, principalmente na Bolsa de Valores? Sem dúvida, as companhias abertas não são o único tipo de empresa. E as ações de muitas companhias abertas não mudam de mãos, de modo que é difícil saber qual o valor por ação em determinado momento. Enquanto estivermos lidando, portanto, com empresas com fins lucrativos, somente é necessária uma pequena modificação. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de capital fechado, sociedade anônima de capital fechado, que eu não sei qual é o valor da ação. A gente sabe que a empresa tem patrimônio, a gente pode olhar lá o balanço patrimonial e ver quanto a empresa vale do ponto de vista lá nominal, mas a gente não sabe qual é o valor da ação. Mas veja, o valor total do capital próprio de uma sociedade por ações é igual ao valor do patrimônio dos proprietários. Então, ainda que ela não tenha uma ação negociada em mercado, negociada na bolsa, e logo a gente sabe de maneira pública o valor daquelas ações, a gente pode, numa empresa de sociedade anônima ou numa empresa limitada, pegar o valor total do capital próprio de uma sociedade por ação, né? Pegar o valor total do capital próprio de uma sociedade por ações, vai ser igual ao seu patrimônio. Então, se eu tenho um patrimônio de 10 milhões, esse é o valor total do capital próprio. Então, eu vou pegar esses 10 milhões, vou dividir pela quantidade de ações e eu vou encontrar um valor. E aí, qual vai ser o objetivo no caso de uma empresa como essa? Assim, um modo mais geral de declarar nosso objetivo é o seguinte: maximizar o valor de mercado do patrimônio dos proprietários. Então, se eu tenho aqui a empresa, quando eu abri, está lá registrado no meu balanço patrimonial, um patrimônio de 10 milhões, a ideia é eu maximizar esse patrimônio. Então, se daqui a um ano eu for fazer uma reavaliação de quanto vale a operação da empresa e chegar à conclusão de que essa empresa, de que a operação, ela agora vale 15 milhões, eu valorizei 50% do meu patrimônio em valor de mercado. Tendo isso em mente, veja, tendo isso em mente, não importa se a empresa é uma empresa individual, uma sociedade ou uma companhia aberta, ou até mesmo pessoalmente. Por exemplo, a gente compra uma casa, a gente quer que esse patrimônio se valorize. E aí, se ele se valorizar muito, nós podemos vender e comprar um outro patrimônio. Para cada uma delas, as boas decisões financeiras aumentam o valor de mercado do patrimônio dos proprietários e as decisões financeiras ruins o diminuem. Então, se eu faço uma gestão em que o meu patrimônio ele está sendo valorizado, é porque eu tomei boas decisões. Se ele não está sendo valorizado, é porque eu não tomei boas decisões. Na verdade, embora iremos nos concentrar nas companhias abertas nos próximos capítulos, os princípios desenvolvidos aplicam-se a todas as formas de negócios. Muitos deles aplicam-se até mesmo ao setor de organizações sem fins lucrativos. Por último, nosso objetivo não quer dizer que o administrador financeiro deva tomar medidas ilegais ou antiéticas na esperança de aumentar o valor patrimonial da empresa. A ideia é aumentar o valor patrimonial, mas isso não significa atropelar o curto e o longo prazo. Isso aí é sempre bom deixar claro, porque no mundo das finanças
a gente vê em muitos casos, empresas que se valorizam na velocidade da luz e mais para frente, quando alguma coisa de ruim acontece, a gente descobre que essa empresa executou práticas, digamos assim, pouco éticas, de valorização do seu patrimônio, de registro de seu patrimônio, de práticas mercadológicas e por aí vai. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, veja, nosso objetivo aqui não quer dizer que o administrador deva tomar medidas ilegais ou antiéticas a qualquer custo, na esperança de que o patrimônio da empresa se valorize, enfim, de forma ampliada. Apenas defendemos que o administrador financeiro atenda melhor aos proprietários da empresa, identificando bens e serviços que agreguem valor, porque eles são desejados e valorizados no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, ok? Bem, agora que os autores colocam uma questão específica, que é a Sarbanes-Oxley. Vamos ver aqui o que isso aqui nos agrega quando a gente fala aí dos objetivos da administração financeira. No plano internacional, uma lei americana afetou a forma de divulgação de informações das empresas listadas em qualquer bolsa. Essa Sarbanes-Oxley foi assim um marco, uma revolução na forma de divulgar, sobretudo informações contábeis dessas empresas que são listadas em bolsa e, portanto, possuem um nível de regulamentação maior que outros tipos de organizações de negócios. Em resposta aos escândalos corporativos em companhias como a Enron, a WorldCom, a Tyco e a Adelphia em 2002, o Congresso dos Estados Unidos promulgou a chamada Lei Sarbanes-Oxley. A lei mais conhecida como Sarbox, no Brasil referida como SOX, destina-se, portanto, a proteger os investidores norte-americanos dos abusos corporativos. Por exemplo, uma seção da SOX proíbe empréstimos pessoais de uma empresa para seus executivos, tais como aqueles que foram recebidos pelo CEO Bernie Ebbers da WorldCom. Então, aqui já está claro uma coisa que a lei proíbe, essa mistura de finanças dos executivos com as finanças corporativas. E vale lembrar que em 2002, esse conjunto de empresas tiveram um grande escândalo. 2001 foi uma crise relativa às empresas .com. Então você teve assim, um conjunto de problemas nos mercados financeiros, sobretudo nos mercados financeiros americanos, mas que contaminaram os mercados financeiros globais e que exigiram esse ajuste legal. Uma das principais seções da SOX entrou em vigor em 15 de novembro de 2004. A seção 404 exige, entre outras coisas, que cada relatório anual de uma empresa tenha uma avaliação da estrutura de controles internos e dos relatórios financeiros, o que se convencionou chamar também de compliance, né? Ou seja, ao divulgar um relatório anual, as empresas precisam revelar a avaliação da sua estrutura de controles internos, ou seja, se os relatórios não estão manipulados e se os relatórios financeiros também não estão manipulados, tanto o financeiro como os contábeis. Em seguida, o auditor tem de analisar e atestar a avaliação da administração sobre essas questões. E, sobretudo, você tem a auditoria externa. Então, você precisa ter o compliance interno, que são os chamados controles internos, numa tradução para o português, e você precisa ter também depois a auditoria externa. Então, as empresas, as sociedades anônimas, elas passam por um grande crivo nos seus documentos financeiros e nos seus documentos contábeis. Como aqui o foco é finanças, nós vamos mais focar, mas quem estuda contabilidade sabe a quantidade de crivos de compliance externos, nesse caso, que as empresas passam para a averiguação e confirmação de que os seus dados contábeis eles não foram fraudados ou foram manipulados. Então, isso aí é
uma obrigatoriedade que, enfim, se disseminou por todo o mundo. O SOX contém também outras exigências chaves. Por exemplo, os executivos da companhia devem examinar e assinar os relatórios anuais, e se eles assinarem documentos fraudulentos, eles são corresponsáveis. Eles precisam declarar explicitamente que o relatório anual da administração não contém afirmações falsas ou omissões importantes, que as demonstrações financeiras representam de modo justo os resultados financeiros reais e que eles são responsáveis por todos os controles internos. Então, principalmente em grandes companhias onde, claro, vários executivos podem ter outros interesses que não da direção maior, geral, então você precisa ter controles internos, tipo assim, uma espécie de contra-inteligência que os executivos precisam ter para ver se nenhum funcionário, enfim, até de baixo escalão, né, um funcionário lá na ponta, um contador, ele não está fraudando dados, enfim, a mando de alguém ou enfim, por outros interesses. Então, há essa exigência. Então, hoje, os executivos das companhias de capital aberto, a partir dessa lei da SOX, eles se tornaram cada vez mais corresponsáveis por tudo que a empresa divulga. Então, ainda que você tenha a delegação de certas funções, os executivos eles precisam estar cientes daquelas informações financeiras, cientes daquelas informações contábeis, eles precisam estar cientes de que eles são os maiores responsáveis por aquele conjunto de dados. Por último, o relatório anual deve listar qualquer deficiência dos controles internos. Em essência, a SOX responsabiliza a administração da empresa pela exatidão de suas demonstrações financeiras. Então, ainda que a gente tenha visto aí anteriormente que os acionistas eles são separados dos administradores, os administradores eles não são acionistas, mas são administradores profissionais. Ao serem delegados pelos acionistas, os administradores profissionais eles são responsáveis por todas as decisões de gestões que eles tomam. Os acionistas não, porque os acionistas delegaram a eles. Devido às suas extensas exigências de divulgação, atender à SOX pode, portanto, custar muito caro, o que levou a resultados não desejados. Então, desde a sua implementação, centenas de empresas abertas norte-americanas e estrangeiras listadas nos Estados Unidos decidiram sumir dos holofotes, tirando suas ações da Bolsa de Valores, caso em que a SOX não tenha vigor. Então, esse conjunto de regras mostra que companhias abertas com ações listadas em bolsa, elas são muito mais controladas e monitoradas por um conjunto de regramentos legais que as pequenas empresas ou as empresas que não têm ação em bolsa não são, para justamente evitar prejuízo aos investidores, como foi lá a crise de 2002, com casos assim estapafúrdios. O caso da Enron mesmo parecia um super esquema de pirâmide de energia e que assim tinha os executivos estavam saqueando a empresa de uma maneira assim ridícula para uma empresa que tinha ações na bolsa. Então, claro que os instrumentos legais, os instrumentos jurídicos, os instrumentos eles são aprimorados ao longo em que as coisas vão acontecendo. Então, os americanos fizeram esse aprimoramento que depois ele foi questionado lá na frente na crise de 2008, porque as empresas financeiras também não tinham certos controles ou estavam, digamos assim, manipulando certas estratégias que a própria SOX cobra como os relatórios. Na crise de 2008 ficou revelado que os executivos de grandes bancos, como foi o caso lá do Lehman Brothers, estavam, claro, adulterando resultados financeiros claramente em benefício de rendimentos de curto prazo, quando as operações não tinham qualquer sustentabilidade de longo prazo. Então, é preciso ter em mente essas questões. A maioria dessas companhias declarou que fez isso para evitar os custos de conformidade, né? Então, conformidade é aquilo
um conjunto de regramentos que permite, portanto, uma empresa ter compliance. Ironicamente, em tais casos, a lei teve o efeito de eliminar e não de estimular a abertura de informações das empresas. E, é claro, tem um custo você ter uma empresa transparente. É provável que a SOX também tenha afetado o número de empresas que iriam abrir seu capital nos Estados Unidos, chamados IPOs. Em vez disso, muitas empresas estadunidenses optaram por abrir seu capital no chamado mercado alternativo de investimento da Bolsa de Valores de Londres. A economia em custos pode ser enorme, especialmente para empresas pequenas. Por exemplo, a Pronotex Technologies, desenvolvedora de células de combustível com sede em Southborough, Massachusetts, estimou que os custos de atender às regras de conformidade e os custos de correspondências para os acionistas para poder ser listadas na IEM são de cerca de $1 milhão por ano. Em contraste, o custo anual para constar na lista da Nasdaq sairia lá em torno de 3 milhões por ano, com uma grande parte desse acréscimo em razão aí dessas novas exigências de conformidade para atender à lei SOX. É preciso lembrar, portanto, que a SOX é uma lei norte-americana específica para as empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Mas é importante lembrar que vários países começaram a replicar esse conjunto de regramentos também no aprimoramento legislativo dos seus países ou em certos tipos de mercados que ganhavam um selo por conta da transparência. Se eu não me engano aqui, a Bolsa de Valores na época de São Paulo, né, era a Bovespa, né, que hoje não é mais esse nome, ele começou a ter novos selos, né, de mercado. Acho que tinha um tal do novo mercado que seguia muito um conjunto de padrões e exigências de emissão de relatórios, enfim, de conformidades que se assimilavam um pouco ao que a SOX foi. Entretanto, dado o desenvolvimento do mercado de capitais estadunidenses, as fraudes lá perpetradas exigiram um aparato defensivo elaborado e detalhado que acaba servindo, claro, de base para outros mercados. Aqui no Brasil isso não é diferente. Some-se a isso o fato de que grande parte das principais empresas brasileiras elas têm títulos listados na New York Stock Exchange, o que exige que as suas divulgações sigam padrões SOX. Então, várias empresas, como é o caso da Petrobras, da Vale, têm ações negociadas em outras bolsas além da Bolsa Brasileira, o que exige que você siga os padrões, no caso, americanos. Dado que a Comissão de Valores Imobiliários, que aí é brasileira, né, a CVM, exige que as divulgações realizadas pelas empresas listadas no Brasil tragam as mesmas informações em todos os mercados. Se fosse diferente, acionistas em alguns mercados teriam informações mais completas ou diferentes das fornecidas para acionistas de outros mercados. O padrão de divulgação no mercado brasileiro das empresas listadas nos Estados Unidos também acaba seguindo o padrão SOX. Então, assim, você cria no Brasil, como várias empresas, digamos assim, as 15 maiores empresas brasileiras listadas na Bolsa também vendem suas ações nos mercados dos Estados Unidos. Então ela segue o padrão SOX lá e também segue o padrão SOX aqui no que tange a essa conformidade de divulgação de informações financeiras e contábeis sobretudo. Então isso faz com que acabe que as grandes empresas brasileiras elas seguem esse padrão, enfim, que acabou sendo um padrão internacional, que são os aprimoramentos normais a cada crise que o mercado financeiro passa, sobretudo essas crises de ordem, digamos assim, moral, enfim, de ordem gerencial. Para essa convergência de práticas de divulgação, contribui também o fato de que as grandes firmas de auditoria que atuam no Brasil, né, ou seja, essas firmas, as chamadas Big Fours, que fazem essas auditorias externas, né, Price, a antiga Ernst Young, enfim, você tem aí umas outras que também, KPMG e etc. Elas, como têm atuações globais e se submetem a um conjunto de fiscalização do PCAOB, né, instituído pela SOX, essas firmas de auditoria elas têm uma certa experiência no que tange à construção desse tipo de
de relatório, de conformidade da construção desses controles internos que hoje as empresas abertas elas precisam ter. Então isso faz com que suas práticas de auditoria, mesmo que sejam realizadas no Brasil, estejam alinhadas às exigências da SOX, o que acaba refletindo nas práticas de auditoria no Brasil. Então acaba que, como o nosso mercado financeiro nosso mercado de capitais, ou nossa bolsa, é uma bolsa subordinada a outras bolsas maiores, como é o caso das bolsas americanas, tanto a Nasdaq como a Bolsa de Nova York. Consequentemente, no Brasil, a gente vai replicando as práticas lá executadas para a gente, claro, fazer com que as nossas corporações atendam não só o mercado internacional, que tem mais recurso, mais investidores, mas também atenda, ou digamos assim, supere a própria legislação brasileira no que tange a construção de um conjunto de informações. Então, isso aí é de suma importância, enfim, é um tópico aí que os autores colocam sobre essa questão do objetivo, né? Então, assim, empresas abertas precisam ter um grau de transparência e de organização de dados muito importante.